Bom, pessoal, então eu separei essa aula para a gente poder começar a fazer a nossa tela de Pokédex ficar um pouco mais bonita, né? Porque a ideia é deixar ela bonita. A gente já deixou a nossa tela de detalhes de Pokémon um pouco mais apresentável, né? Tava muito simples. Então agora a gente vai fazer o mesmo esquema aqui com a tela de Pokédex, para que mais para frente a gente consiga trazer a nossa tab bar, né, fazer um fluxo de navegação da tela de login para a tela de Pokédex. A gente pode até introduzir um Firebase, alguma coisa assim. Para a gente poder fazer essa aula, eu trouxe duas imagens, tá? Eu vou pegar elas aqui já eu deixei aqui na minha área de trabalho, vou colocar ela aqui dentro do nossa pastinha de assets. E para vocês, aí embaixo do vídeo vai ter um recurso que é a versão escrita desse curso, tá? E aí na versão escrita eu tô deixando as imagens, em aulas que eu falei, esse código aqui eu não vou explicar porque é um código para, por exemplo, o código que a gente usou para fazer as nossas cores, né, na tela de detalhes de Pokémon. Você consegue pegar todos esses códigos e essas imagens na versão escrita do curso, tá? Então aqui as duas imagens que a gente vai precisar usar. Essa aqui na verdade a gente já está usando, e as duas novas que a gente vai usar para nossa tela de Pokédex são essas aqui. Então vamos lá, vamos para nossa telinha da Pokédex. No momento ela está assim. Deixa eu atualizar aqui a nossa preview. Vou fechar esse pedaço, a gente começar a ir mexendo. Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser componentizar isso aqui, tá? A gente deixar a nossa view o mais limpa possível. Eu vou criar aqui uma pastinha Components. Eu vou chamar esse componente de... Vamos criar aqui. Vou dar o nome de Pokémon List Item para ele, tá? Vou trazer aqui. E agora a gente vai precisar receber isso aqui, ó, nosso Pokémon. Vou criar aqui nosso var Pokémon, que é do tipo Pokémon Index. Ele vai reclamar que a gente precisa receber. Vamos criar um Pokémon Index. A gente já tem isso aqui no nosso Pokémon Details, então eu posso reaproveitar, não ter que ficar escrevendo. Aqui, ó, Pokémon Details e o Model Pokémon Index. Isso, Pokémon Index. E eu vou levar esse código pra cá e a gente vai substituir aqui pra gente reutilizar esse Bulbasauro, tá? Vamos dar uma pequena alterada nele também. A gente vai botar aqui um spacing de 24, porque a gente vai colocar agora a nossa Pokébola. Image Pokébola. A gente vai pôr, como a gente já aprendeu, né, um resizable, um scale to fit, e a gente vai definir a altura e a largura de 30. Acho que isso aqui vai ficar bem legal, sim, do jeito que eu esperava, exatamente. E aqui a gente vai ter o nosso Pokémon Name Capitalized, senão a gente vai usar quem é este Pokémon para fazer uma referência, né? Acho que a gente pode deixar esse Spacer mesmo, eu acho que fica legal. Por enquanto eu vou deixar assim, tá? Essa telinha de Pokémon List Item. Então a gente vai poder tirar toda essa extensão, porque esse List Item agora a gente vai usar o nosso componente Pokémon List Item. E a gente vai mandar aqui nosso Pokémon. E já fez uma diferença pequena que no fim das contas eu acho que faz uma grande diferença, tá? E aqui, pessoal, a gente vai começar a mexer. Eu vou tirar, não, aqui o nosso Navigation View a gente vai precisar. Eu vou tirar toda essa VSTEC aqui, vou deixar ela aqui, pra gente começar a refazer isso aqui de uma forma um pouquinho diferente, tá? A gente vai criar um VSTEC, e eu já expliquei pra vocês como funciona um Spacer, né? Um Spacer ele funciona basicamente para ocupar todo o espaço disponível. Então aqui ele está, em teoria, ocupando todo o espaço disponível na tela, fazendo que o nosso VStack cresça totalmente, né? Em teoria é isso, mas se a gente colocar aqui um background com color.red, a gente vai ver que não é isso que está acontecendo, porque o spacer ele preenche o espaço, só que ele não... É como se ele ao mesmo tempo não ocupasse espaço. Então a nossa VStack, se tiver só um spacer aqui, ela não tem espaço nenhum. É diferente de se eu colocar aqui, por exemplo, um text oi. Ele preencheu completamente, mas só o spacer ele não ocupa espaço, tá? Então é importante que vocês saibam isso. A gente vai colocar aqui, a gente define que esse spacer vai ter no máximo 280 de altura. Eu acho que mais do que isso não vai ser necessário. E aí, os nossos componentes,
a gente vai dar uma separada, né? Antes a gente estava fazendo esse for each, esse scroll aqui, e agora vai ficar um pouquinho diferente isso aqui, tá? A gente vai criar aqui um VStack. Por enquanto eu não vou definir um espaçamento para ele, vamos deixar e a gente ver junto se vai precisar, né? Se precisar a gente coloca, e se não a gente não coloca. A gente vai ter uma seção aqui que vai ser um search, e a gente vai ter uma seção aqui que vai ser um Pokémon Scroll, que é onde vai estar tudo isso aqui, tá? Nesse VStack a gente vai definir um padding de 24 e a gente vai definir edges ignore em safe area. A gente já sabe o que isso faz também. Com um background que a gente vai colocar, background, que vai ser color.white, com 30 de corner radius 30. E a gente pode deixar também um edges ignore in safe area, botando um bottom. Beleza, eu acho que isso aqui já vai ficar legal. O nosso background color red a gente vai tirar também e vamos criar aqui um background que eu vou chamar de background por enquanto. E a gente vai usar nesse background aqui, quando a gente for criar, a gente vai usar a nossa imagem que a gente trouxe, que é essa imagem aqui, tá bom? Então a primeira coisa que eu vou começar criando aqui vai ser a minha extension. Vou trazer ela de volta, né, que a gente tinha tirado. E eu vou criar aqui o nosso Pokémon Scroll. Perfeito. E aí agora a gente vai criar aqui, assim como tá aqui embaixo, a gente pode descomentar ou digitar de novo, né? Shows indicators vai ser open indicators false. E aqui a gente vai ter um for each viewModel.pokemons Pokémon in Pokémon list item mandando Pokémon. Perfeito. A gente já tem aqui então o nosso Pokémon Scroll. Vou comentar aqui o search só pra gente ver como é que tá ficando. Não deve estar muito bonito ainda. Preciso tirar também o meu background, tá? Porque senão ele ainda não vai renderizar pra gente, porque esse background ainda não existe, em teoria. Tá, maravilha. A gente ainda não tá fazendo aquele onAppear, tá, pessoal? Esse onAppear aqui, ó, com o viewModel.getPokémonList. Então a gente, em teoria, ainda não tá pegando nenhum Pokémon, tá? Eu vou criar aqui o background, só pra gente conseguir começar a enxergar as coisas de uma forma um pouco mais bonita. Ele vai ser um ZStack. A gente vai colocar aqui um color.black. Não, acho que ainda por enquanto não precisa. Vamos colocar só a nossa image aqui, que vai ser a Pokédex background. Não se esqueçam que a imagem tá no conteúdo embaixo do vídeo, tá? Eu deixei aí o conteúdo escrito. A gente vai dar um ponto resizable e um scaled to fill. Perfeito. Isso aqui já vai resolver um pouco o nosso problema. A gente vai descomentar aqui o nosso background para ele começar a aparecer, tá? A ideia é mais ou menos essa aqui. Só que a gente quer que a parte de baixo aqui ela seja preta também, né? Porque a nossa safe area, o nosso background não tá pegando a nossa safe area. Então o que a gente vai fazer agora é colocar um color.black e um edges ignoring. A gente vai definir um vertical. Isso vai resolver grande parte do nosso problema. Isso aqui, pessoal, se vocês estiverem se perguntando o que é esse quadradão branco, é basicamente esse VStack aqui, tá? Onde vai estar o nosso Pokémon Scroll. Só que o problema aqui, em teoria, é que a gente ainda não fez o nosso fetch, né? E eu particularmente, em telas assim, que a gente vai fazer um fetch quando a tela aparecer, eu não costumo usar muito o onAppear, tá? Porque se a gente faz aqui um ponto onAppear, vamos colocar aqui, viewModel, certo? Ponto get Pokémon list. E aí eu vou abrir aqui a nossa viewModel e vocês vão perceber um pequeno problema, tá? Eu vou fazer um print aqui, ó. Get, a gente pode fazer um function assim, que isso imprime o nome da função pra gente. E aí vocês vão dar uma reparada aqui no console. Vamos rodar. Vocês vão ver que o nome da função vai ser impresso, printado aqui no console. Vamos ver. Isso acontece por quê? Porque esse onAppear, ele é chamado sempre que a nossa view aparece, né? Isso aqui é basicamente uma função que é para ser chamada quando a nossa view aparecer. Isso vai causar um pequeno problema pra gente, tá, pessoal? Não vai ser exatamente um problema, mas se a gente for pensar em otimizar as nossas requisições, né, em uma requisição que não precisa ser feita sempre, porque a gente só precisa buscar a nossa lista de Pokémons uma vez.
A gente não precisa buscar ela 50 vezes. A gente vai buscar uma vez e se a gente buscar de novo, ela vai ser igual. Nesse caso aqui, claro, né? Pode ter casos e vão ter casos em que a gente vai fazer de uma forma um pouco diferente, né? A gente vai buscar e quando a gente buscar de novo, ela vai vir diferente. Mas nesse caso aqui, a gente vai buscar só uma vez. Só que se eu clico aqui, por exemplo, em Ivysauro, quando a gente voltar, a nossa view vai estar aparecendo de novo, a nossa Pokédex. Então esse método vai ser chamado de novo. Então a gente vai fazer o fetch de novo dos Pokémons, né? Então você consegue ver aqui no nosso console que isso vai acontecer sempre. E isso é um pouco problemático, porque a gente está chamando toda vez que a gente abre um Pokémon em volta, né? E não é exatamente isso que a gente quer. Então eu tirei esse onappear e eu vou fazer um pouco diferente. Eu vou usar um padrão que eu gosto muito de usar, que é o Singleton, né? Então a gente vai criar aqui um Static LED Shared, que vai ser um Pokédex View Model e um Private Init. A ideia desse curso não é explicar arquitetura ou design patterns para você. Então, assim, se você ainda não sabe o que é um singleton, você pode dar uma pesquisada na internet, mas muito resumidamente é basicamente uma instância só para o aplicativo inteiro. Então a gente vai ter essa view model só uma vez. Porque o que está acontecendo aqui é que sempre que a gente chama essa Pokédex View, a view model está sendo recriada, né? Quando a view aparece de novo, então assim, vamos supor, tá? Na nossa tab, quando a gente tiver uma tab bar, a gente vai mudar para a tab, sei lá, de perfil. Quando a gente voltar para essa tela aqui, a view model vai ser criada de novo. E não é isso que a gente quer. Porque quando ela for criada de novo, a gente precisa, mais uma vez, repopular os nossos Pokémons, né? E isso não é o ideal. A gente quer que isso seja populado uma vez e acabou. Então eu gosto bastante desse padrão, que é o padrão Singleton, né? Então a gente vai ter uma instância só da ViewModel e para isso a gente vai começar a usar assim agora, né? Vai ser um Pokédex ViewModel.shared, porque a gente está usando essa propriedade aqui, que é uma instância da nossa classe. E a gente vai fazer esse fetch, né, dos Pokémons uma vez só. Então se a gente rodar de novo, deixa ele abrir aqui pra gente. Ó, get Pokémon List. Se eu for e voltar, ele não faz mais várias vezes, porque a gente está fazendo isso somente, a gente não tem mais o nosso onappear, a gente faz isso quando a nossa classe foi inicializada, só que a gente vai fazer isso só uma vez, tá bom? Então vamos voltar aqui para nossa telinha de Pokédex e vamos continuar mexendo, tá? Deixa eu recarregar aqui a nossa preview. Vou fechar aqui o nosso simulador enquanto isso. E o que é isso que tá dando problema aqui? Acho que não é nada não, é só um problema, um bugzinho do Xcode mesmo que a gente tá tendo. Deixa eu recarregar. Perfeito. Eu acho que já tá ficando muito legal a nossa telinha. Tá quase pronta, pra ser sincero. Só que eu gostaria bastante de incluir uma coisinha a mais, né? Um text field aqui, porque querendo ou não, assim, isso não é um aplicativo realmente para ser lançado na App Store e tudo mais. É um aplicativo para ensinar vocês como usar os recursos do SwiftUI. Então, pessoal, eu vou criar aqui o nosso campo de busca, tá? Que eu vou chamar de search. É isso que a gente já colocou aqui em cima, então agora eu já vou inclusive descomentar. E ele vai ser do tipo SumView. E eu vou dizer por enquanto que ele é um text field. Vou pegar aqui o nosso title text, vou criar aqui pode ser um search text, que a gente vai criar aqui dessa forma aqui, search text, dessa forma. E aí agora a gente vai ter o nosso text field, ele vai tá bem simplesinho, deixa eu carregar o nosso preview. Perfeito, ele tá bem simplesinho aqui, então se a gente clicar, a gente já consegue digitar, né? Eu vou deixar o nome aqui, por exemplo, de pesquisar, pra gente conseguir ver melhor. Deixa eu carregar de novo, perfeito, então a gente já consegue ver ele aqui. E agora, eu vou dar uma mexida, né? Vamos colocar aqui um HStack, vamos deixar ele um pouco mais customizado. Vou criar um botão, Action Label. Esse botão, ele vai ser aquele xizinho pra gente... Então, esse nosso botão, ele vai fazer Search Text. Vamos limpar o Search Text, né, esse campinho. E a nossa label, a gente vai usar uma image, que vai ser System Name, ela é xmark.circle.fill. Eu não quero que ela seja azul, então eu vou definir aqui um foreground color para ela de gray. Eu não vou ficar mexendo muito nessa cor não, pode ser um gray, um cinza fixo mesmo. Nesse nosso HStack, deixa eu ver aqui, eu vou colocar também, para ficar parecido com aqueles outros nossos campos de textos,
que a gente já fez. Vou colocar um pad primeiro, né? O pad é necessário em 99% dos casos. E vai ser um capsule com stroke. Stroke pode ser ponto gray, vai, deixa eu ver. Isso, perfeito. Já tá bem melhor o nosso campo de texto. É pouca coisa, coisa simples que já deixa o nosso campo bem melhor. Eu não gosto muito dessas propriedades de correção, tá? Eu acho isso bem... é muito situacional, um caso que a gente realmente precisa. E eu não gosto muito também de deixar a primeira letra maiúscula, né? Então eu sempre tiro esse auto capitalization aqui e boto ele como never. E eu acho que já fica bem legal assim no nosso campo de pesquisa. Vou deixar ele dessa forma, tá? Tá bem legal. Ele ainda não faz nada, né? Claro. Só que na nossa Scroll View agora, né, no nosso Pokémon Scroll, a gente vai ter que mudar, porque a gente vai ter que filtrar os Pokémons de acordo com o que está digitado nesse nosso campo de pesquisa, tá? Então a gente vai ter aqui o nosso for each, e eu vou criar a nossa regra aqui dentro do nosso for each. Você pode fazer de outra forma, tá? Você poderia criar a regra de outro jeito fora do for each, por exemplo, mas eu vou criar aqui dentro. Então eu vou fazer, se o nosso text... nosso campo de textos, né? A gente vai primeiro tirar os caracteres brancos, né? E linhas e tudo mais. A gente vai aqui usar essa propriedade, o trimming. E se ele tiver vazio, a gente vai colocar o Pokémon, nosso Pokémon list item. Pokémon. Então sempre que o nosso campo tiver vazio, a gente vai só mostrar e pronto, né? Sem problemas. Só que se ele não estiver vazio, então se a gente conseguir aqui um texto digitado nesse campo, a gente vai mostrar outra coisa, né? Então primeiro, se a gente conseguir pegar o nome do Pokémon, porque a gente tem que lembrar que esse Pokémon ele é opcional, né? O name que está dentro dele é opcional. A gente vai pegar primeiro esse name e ver se esse name, ponto lowercases, porque a gente vai fazer isso, vocês vão entender. E se esse name contém o que está escrito dentro do nosso campo de texto. Então a gente vai colocar a mesma coisa aqui. Opa. Perfeito. Isso aqui mesmo. Aí sim a gente vai mostrar o nosso Pokémon list item. Mandando Pokémon. Vamos ver se ele vai reclamar. Vai, tá faltando o nosso let aqui, né? Pera aí. Sem o nosso let não vai funcionar. Perfeito. Agora, eu acho... eu acho que é isso mesmo. Deixa eu ver aqui. Na verdade, o nosso search text ele tem que estar lowercase também. Pra gente não acontecer de, sei lá, a pessoa digitar U e ele não mostrar o Bulbasauro, porque o U vai ficar maiúsculo, né? Então agora a gente já consegue fazer tudo que a gente queria. Ele já ignora caracteres maiúsculos e minúsculos. Então se a gente usar, por exemplo, procurar um Charmander, a gente não precisa começar com C maiúsculo para ele funcionar. E esse nosso text field, ele tá funcionando muito bem para filtrar, né? Vou apagar isso aqui já, que a nossa condição já está aqui dentro. Ele tá funcionando muito bem para filtrar o nosso texto. E a gente não tá usando um componente nativo da Apple, né? Um campo de texto de pesquisa nativo. A gente criou o nosso e ele funciona da forma que a gente queria. E de forma muito simples, né? Ele é basicamente um text field. E o resto que a gente colocou aqui, a gente colocou só por customizar mesmo. A gente colocou um botão para limpar, né? Então a gente inclusive não testou aqui, mas a gente pode clicar no botão e ele limpa, né? E automaticamente, quando ele limpa, ele já mostra de novo pra gente todos os Pokémons. Então isso é muito interessante pra gente ver que a gente não precisa de um reload, como a gente precisa no UIKit, em que a gente precisa ficar o tempo inteiro, quando a gente faz alguma coisa, atualizando a nossa lista de novo. Né? Aqui é tudo automático. A partir do momento em que a nossa lista, né, essa condição aqui, ela está definindo o que vai aparecer aqui dentro, né? Então assim, se tiver vazio, para todos os Pokémons, né, o nosso campo de texto tiver vazio, para todos os Pokémons a gente vai mostrar isso aqui. Agora, se ele não tiver vazio, né, se tiver alguma coisa escrita, a gente precisa primeiro pegar o name do Pokémon e ver se esse name contém o texto que a gente escreveu. Então assim, toda essa nossa condição, ela é muito simples e feita aqui, né? E no UIKit isso seria muito, muito mais verboso, né? A gente teria que dar vários reloads, a gente teria que fazer de forma muito diferente isso aqui. E no SwiftUI é muito simples. A gente acabou de incluir uma regra que assim, cara, eu não consigo imaginar o quanto isso aqui seria mais verboso para fazer no UIKit.
Então assim, pessoal, essa aula era para ser bem simples, tá? Uma outra coisa que eu vou mudar aqui também vai ser na nossa tela de detalhes de Pokémon, que é uma coisinha que eu não fiquei muito satisfeito com ela, então eu resolvi mudar. E é até legal para vocês verem, né, uma forma diferente da gente poder fazer isso. Deixa aqui abrir a nossa preview. Nosso simulador, quer dizer. Que é quando a gente abre, ele tem esse back aqui, né, do que seria, em teoria, a nossa navigation view aqui, né, aqui no... E o aqui seria a nossa navigation controller. E eu não quero que isso fique não, eu quero tirar isso aqui. Então, o que a gente vai fazer, vamos lá, deixa eu ver onde eu vou colocar. Vou colocar bem aqui no nosso appear mesmo. Navigation bar hidden. E a gente tem que definir como true. É importante lembrar que já existem formas diferentes da gente fazer isso aqui, tá? Formas novas, só que são formas, por exemplo, que chegaram com o iOS 16, né? E aí eu já expliquei pra vocês. E o grande problema disso é que muitas vezes, na maioria das vezes, a gente ainda não vai estar trabalhando com o iOS 16 e agora com o iOS 17. Tem projetos que a gente vai estar trabalhando que vai estar no iOS 13 ainda, né? Então a gente infelizmente não consegue acompanhar as atualizações da Apple, né? A gente sempre fica um pouquinho para trás. E, cara, uma outra coisa que eu queria fazer aqui é adicionar essa setinha manualmente, tá? Então eu vou criar um overlay aqui. Vamos fechar aqui nosso simulador pra gente ver a nossa preview. Perfeito. E eu vou criar aqui um overlay agora. Ele vai ser um pouquinho diferente. Vocês vão entender aqui. E fica uma sintaxe que até assim, eu acho um pouco feia, mas faz parte, né? Tem o que fazer. Deixa eu mudar isso aqui. Eu gosto daquele jeitinho. Perfeito. A gente vai deixar em branco aqui ainda. E a gente vai usar uma image system name, que vai ser um arrow.left. Pra gente voltar, tá? Fonte, title 2. Só pra gente deixar um pouco maior, né? A setinha. Deixar ela como preta. Eu acho que preta não tem nenhuma telinha que o fundo é preto, mas se a gente usar branco vai ter tela que vai ser ruim de enxergar, tá? Com as cores que a gente criou. Esse padding aqui também vocês vão entender o porquê. Só que, cara, a nossa setinha, ela tá bem aqui, ó. E não é isso que a gente quer fazer, tá? A gente quer deixar ela lá em cima, na esquerda. Esse nosso modifier de overlay, quando a gente vai criar ele, a gente consegue fazer isso aqui, ó. Overlay, eu vou deixar um color.red. Pra vocês verem, a gente consegue pôr vírgula. E aí depois ele recebe um parâmetro aqui, que é um alignment. E esse alignment é basicamente pra gente dizer aonde a gente quer que esse negócio, né, esteja. Alignment. E eu vou querer no top leading. Assim, com a cor, né, vocês já sabem, a cor ocupa o espaço todo necessário. Quer dizer, o espaço todo disponível, então a gente não vai conseguir entender. Mas eu criei esse overlay aqui embaixo só pra vocês entenderem, né, que a gente tem esse alignment. Deixa eu trazer ele pra cá. Agora a gente vai descomentar isso aqui. E o que a gente pode fazer é botar aqui, depois do nosso bottom, uma vírgula com alignment top leading. Eu acho que fica muito feio isso aqui, tá? Muito feio mesmo. Então eu sempre prefiro separar. Eu crio aqui na nossa extension, vou criar um var back button, que é do tipo sum view. Colocar ele aqui dentro, ele ainda não faz nada, tá? Como a gente pode ver aqui. E aqui, cadê ele? Aqui. A gente vai usar assim agora. Eu acho que fica muito mais limpo pra gente entender aonde acaba a nossa view. Porque isso aqui, esse atributo, né, esse parâmetro espera uma view e depois ele espera um alignment. Só que se a gente sai colocando scroll view com vstack aqui dentro, a gente não consegue nem entender aonde que isso termina. E isso é muito ruim pra gente, né? A gente precisa que o nosso código seja limpo, legível e tudo mais, tá? Então aqui o que a gente vai fazer é trazer o nosso environment, que vai ser um presentation mode, var presentation mode. E aí aqui no nosso button a gente vai fazer um presentation.rapidvalue.dismiss. Perfeito. Agora vamos rodar.
Maravilha. A gente tem a nossa setinha aqui em cima. E a gente consegue voltar sem nenhum problema. Fica bem melhor do que aquele back nativo do iOS, né? Eu não sou muito fã dele. Se você gosta, você prefere, é só não colocar, né, esse button que eu criei aqui. Você pode fazer dessa forma, mas eu acho que é importante, né, mostrar como você poderia fazer isso, porque vai ter muitos casos em que, cara, basicamente o UX, né, o UI da nossa equipe, o designer que seja, vai fazer pra gente um design em que não vai ser aquele nativo do iOS, né? Vai ter uma setinha para voltar de um jeito diferente. Então eu preciso ensinar para vocês como é que faz. E esse overlay, como eu falei, ele basicamente é uma coisa que ele vem por cima do que a gente está definindo, né? Então ele está pegando toda essa nossa tela, a nossa cor roxa aqui, que tá de exemplo, que cada Pokémon é uma cor, né? Vai ter verde, azul, etc. Em cima disso, ele tá colocando no top leading o nosso back button. Então, eu imagino que vocês já tenham percebido que como isso aqui é uma tela, né? A gente poderia tirar ele daqui também e colocar aqui no nosso VStack, que termina aqui. E a gente poderia fazer dessa forma. Vamos lá, atualiza. O que foi o erro que tá dando pra gente? Não, acho que é só um erro do Xcode mesmo. Só um erro do... é o mesmo erro até agora. E basicamente ele vai estar na frente de tudo, alinhado no top leading. E ele não tá colado lá por causa desse padding aqui, ó, que a gente colocou. Vamos lá, não tô conseguindo tirar, tá travado. Aí, se a gente tirasse ele vai ficar coladinho aqui em cima. A gente coloca esse padding pra isso, tá bom, pessoal? Então, assim, essa aula basicamente era só pra gente deixar a nossa Pokédex vir um pouco mais bonita. Eu acho que a gente conseguiu, né? Eu acho que ficou bem melhor do que estava antes. Eu mostrei pra você esse button personalizado porque, como eu falei, vai ter casos em que você vai precisar usar, né? Da mesma forma como eu vou mostrar pra vocês a Tab Bar, né, nas próximas aulas, porque vai ter casos em que você não vai poder usar a simples zona lá do SwiftUI, né? Vão pedir pra você fazer uma diferente de diversas formas e você precisa saber fazer isso, né? Então eu preciso mostrar para vocês como que a gente vai fazer essa tab bar customizada, tá? Mas por hoje era basicamente isso que eu tinha para falar para vocês nessa aula. A gente só ia deixar essa tela de Pokédex mais bonita, a gente conseguiu, e na próxima aula a gente continua evoluindo. Fechou? Tchau, tchau, pessoal.